Olá pessoal, mais uma aula nossa começando e a nossa aula de hoje é resgatar um assunto, o tema vai ser resgatar um assunto que a gente já estudou lá no 7º ano, que é o surgimento dos Estados Nacionais e o que a gente chama de absolutismo e também mercantilismo. Por que temos que fazer essa revisão? Porque a nossa primeira aula de matéria do 8º ano vai ser no capítulo 2, o Iluminismo. E para a gente entender o Iluminismo, a gente precisa entender como é que o mundo europeu estava arrumado antes do século XVIII, né? Tanto economicamente, quanto socialmente, quanto politicamente. Então vamos lá. Consolidação das monarquias na Europa moderna, o que a gente chama de absolutismo, e também mais à frente a gente vai falar na parte econômica, o mercantilismo, né? Que conceitos são esses? Primeiro a gente vai ver o seguinte: a Europa está passando por um processo de transição do feudalismo para os estados modernos. Como é que isso se deu? Primeiro, óbvio, houve um colapso do sistema anterior, que é o feudalismo, que vocês estudaram aí no 7º ano, tá? Primeiro, surge a burguesia, né? A burguesia começa a surgir como uma classe social muito forte e tem uma decadência da nobreza. Essa nobreza é que tem as terras, que tem o título de senhor, né? Os senhores feudais. Ambas não tinham força para impor sua hegemonia. E aí surge a figura, a necessidade de você ter alguém que vá comandar grandes regiões, que vai se concentrar na figura de um rei, tá? O rei, qual que é o papel dele para essas elites, tanto a burguesia quanto a nobreza? É garantir privilégios e interesses desse pessoal, tá? Para isso, ele vai precisar centralizar o poder, ou seja, o poder que estava espalhado nas mãos dos senhores feudais, agora vai concentrar na mão de um senhor só, vai se concentrar na mão de um senhor só, que é o rei, que é o que a gente chama de absolutismo, ok? Como é que funcionou essa centralização do poder? Primeiro, o rei, ele vai centralizar o poder com recursos da burguesia e o apoio político da nobreza. Então, o rei sozinho, ele não era poderoso, ele só se torna poderoso depois que ele assume para si a responsabilidade de ajudar a burguesia e ajudar a nobreza. Então, essa tríade, esses três, vão formar o que a gente chama de poder absolutista, absolutismo, nesse período anterior ao iluminismo que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então, se o papel do rei era centralizar o poder com recurso da burguesia e o apoio político da nobreza, o que a burguesia, qual era o papel da burguesia e o que ela ganhava com isso, né? Então, burguesia apoiou o rei visando a unificação de leis, moeda, pesos e medidas e impostos, atitudes que favoreciam o comércio. Então, para relembrar, quem são os burgueses? São aqueles comerciantes que moravam nas cidades, na época feudal, e que foram enriquecendo com a venda de suas mercadorias, se tornando uma classe social importante, tá? Então, em troca do apoio ao rei, o que eles pediram ao rei? Rei, então, nós vamos te apoiar, nós vamos dar dinheiro para você formar um exército, vamos te ajudar a pagar através dos impostos uma burocracia para manter esse reino. Só que em troca você vai ter que unificar as leis que nos prejudicam e unificar moeda, pesos e medidas, e impostos. Por quê? No mundo feudal, cada feudo tinha a sua lei em relação ao comércio e sua moeda e sua forma de peso, enfim, era uma confusão danada. Com a figura do rei, vários feudos se uniram e formaram um reino, que facilitou muito o comércio interno e também externo. A nobreza, que é outra parte dessa tríade, qual era o papel da nobreza, né? É apoiar o rei, porque ela era dona das terras. E por que ela fez isso? Primeiro, para se proteger de revoltas daqueles que trabalhavam nas suas terras. E, claro, manter essas terras e manter os privilégios que vinham com essas terras. Entenderam? Então, você tem no absolutismo, para ele funcionar, você tem a figura do rei, que é o cara que vai centralizar tudo. Você tem a figura da burguesia, que vai financiar esse reino, e você tem a figura da nobreza, que vai legitimar esse reino.
Então são os senhores feudais que vão dizer, ó, sigam o rei. Vai falar para os trabalhadores, para os camponeses das suas terras, olha só, nós temos um rei agora. Então esse é o cara que a gente vai seguir. Isso é o absolutismo, tá? Se formando. Quais são as bases desse Estado moderno? O que um Estado precisa ter? Vamos pensar no Brasil, né? Um pouco. O que é um Estado? É um organismo político-administrativo com poder sobre um território, no caso do Brasil, nós temos o território, responsável pela aplicação das leis e pelo controle da justiça e da força armada, assegurando assim a obediência ao poder soberano. Então, como é que o rei garantia que as pessoas iam obedecer a ele? Primeiro, ele que tinha o poder de aplicar as leis, ele que tinha o controle da justiça e, principalmente, ele que tinha o exército, a força armada, né? O que seria hoje as nossas forças armadas, marinha, exército e aeronáutica. Para se ter um Estado, você tem que ter essa estrutura, até porque senão ninguém vai obedecer, né? Você imagina, uma pessoa vai se declarar rei, tá? Você vai ser rei e a gente é obrigado a te seguir. Se você tiver um exército, o rei tiver um exército, ele vai dizer, não, vocês vão me servir, senão eu vou colocar meu exército contra vocês. Se você não tem exército, você não tem como fazer as pessoas obedecerem às suas leis, tá? O Estado moderno superou o universalismo da Igreja Católica e o particularismo do poder feudal durante a Idade Média. O que quer dizer isso, professor? Primeiro, a Igreja, ela era a principal instituição da Idade Média, do feudalismo. Então era ela que dizia praticamente como as pessoas deveriam viver. Com o advento do Estado, se criou leis que só estão acima das leis da Igreja, tá? E outra coisa, o particularismo do poder feudal. Antes, o senhor feudal, ele tinha lei para seu próprio feudo. Agora, você tem uma lei que serve para vários feudos. Então isso acabou com o particularismo do que existia no feudalismo, tá? Os estados surgiram em momentos distintos, não surgiu todos os estados de uma vez só. Portugal, Inglaterra, França, enfim, Alemanha, eles não surgiram de uma vez só. Surgiram em vários momentos da história, ao longo aí dos séculos foram surgindo as nações, tá? A gente vai ver que a mais antiga a se formar foi Portugal. Na Europa Ocidental, os estados modernos se formaram entre os séculos XII e século XV. Tá? Portugal, Espanha, França e Inglaterra foram os primeiros a se formarem. Depois veio Itália, depois veio Alemanha. Bem mais tardiamente, né? Formação de Espanha e de Portugal. A formação desses estados se relaciona com a luta pela expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, a partir do século XI. Portugal, depois da expulsão dos muçulmanos, formou-se o condado portucalense em 1139. Tornou-se dependente sob liderança de Afonso Henriques. Nascia assim o Reino de Portugal. A Espanha, os territórios reconquistados deram origem a 4 reinos: Reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses territórios foram unificados por meio de guerras ou alianças. Exemplo de aliança foi o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1492. Monarquia inglesa e francesa, né? A formação da monarquia inglesa. A Inglaterra unificou-se no século XII, sob o reinado de Henrique II. Sob o reinado de Ricardo Coração de Leão, cresceu em satisfação da nobreza com os custos militares do rei. A nobreza, na Inglaterra, eles fizeram uma coisa diferente dos outros. Eles impuseram uma constituição ao rei, uma Magna Carta, né? A Constituição também é chamada de Magna Carta, limitando o poder do rei e de seus sucessores. Então a Inglaterra já é diferente nesse sentido. No século XIII formou-se o parlamento inglês, a Câmara dos Lordes, formada por nobres leigos e eclesiásticos, né? Os pastores, padres da igreja anglicana, e a Câmara dos Comuns, a baixa nobreza. Tinham função legislativa e o controle da cobrança de impostos. Formação da monarquia francesa. Na França, a unificação se deu principalmente durante a Guerra dos 100 Anos, tá? Entre 1337 e 1453. A França vitoriosa consolidou a monarquia e vai unificar o território que hoje nós conhecemos como França. Olha aí, tem um mapa muito legal das monarquias europeias no século XVI, né? Olha aí, a possessão de Carlos V, possessão de Filipe II da Espanha,
possessão de ambos os monarcas, né? Países Baixos, ali é Bélgica, a Holanda, Bélgica e Luxemburgo eram terras de Filipe da Espanha, eram terras espanholas, era território espanhol. Região com rebeliões contra o Filipe II, está aí também, que foi na Holanda, e região incorporada por Filipe II em 1580. Então vocês observem que a Espanha e a França eram os maiores reinos dentro da Europa continental, né? A Inglaterra já é uma ilha, a Grã-Bretanha, já aí não tinha tanto problema assim com seus vizinhos, tá? Fortalecimento do rei, né? O que provocou o fortalecimento do rei, além daquele acordo que eles tinham feito no início? Primeiro, várias mudanças acompanharam o processo de centralização do poder real. Formação de exércitos profissionais e permanentes, ou seja, o rei agora contava com um exército que obedecia a ele diretamente. Sistema de cobrança de tributos, é o sistema de impostos que a gente tem hoje, né? Então, seja mensalmente, seja anualmente, os cobradores de impostos iam nas vilas e cidades cobrar o imposto do rei. Estruturação de uma burocracia estatal, ou seja, funcionários públicos para poder fazer essa máquina do Estado funcionar. A nobreza exercia a maior parte das funções públicas. Quem eram os funcionários públicos eram os filhos dos nobres, né? Em nome do rei, tinha privilégios fiscais e uma situação diferenciada na legislação. No século XII, aí sim, com o absolutismo, ou seja, a centralização do poder nas mãos do rei, o poder dos reis atingiu seu auge, já que se alicerçava no controle das atividades produtivas, na cobrança de impostos, na criação e aplicação das leis, tá? Então, quando a gente fala em absolutismo, a gente fala em controle do rei sobre todas as coisas. É o que a gente chama, que a gente vai chamar quando estudar o Iluminismo, no capítulo 2 do nosso livro do 8º ano, que a gente chama de antigo regime. Mas para você ter um Estado, você precisa ter pessoas que pensam esse Estado, né? E aí você teve, no caso, os teóricos do Estado absolutista. Aquelas pessoas, os filósofos principalmente, que explicavam para os outros, explicavam através de livros e panfletos, jornais, o porquê desse poder centralizado nas mãos do rei, tá? Cada Estado europeu desenvolveu um absolutismo com características próprias e surgiram teorias filosóficas para justificá-lo. Os teóricos do absolutismo elaboraram teorias políticas para legitimar, ou seja, para dar para que esses reis, o poder deles não fosse contestado, tá? O poder centralizado dos reis, que também expressava os interesses da burguesia em ascensão e da nobreza enfraquecida. Então, primeiro, o cara mais conhecido em termos de filosofia sobre o absolutismo é Nicolau Maquiavel. Não sei se vocês já ouviram a expressão que determinada pessoa ela é maquiavélica, né? Ela é má. Então, vem do nome Maquiavel. E Maquiavel, coitado, ele escreveu um livro chamado Príncipe. Por que as pessoas mais são chamadas de pessoas maquiavélicas? Porque Maquiavel escreveu no Príncipe, no livro dele, O Príncipe, né? Que ele fala sobre a questão do poder do rei, né? Por que o poder tinha que estar concentrado na mão do rei? Porque ele acreditava que o príncipe deveria fazer de tudo, inclusive usar a violência, para manter o poder centralizado e manter a ordem e a lei dentro do Estado, ok? Ele elaborou os conceitos de virtude e fortuna, sorte, né? Qualidade necessária para o príncipe exercer o poder com autonomia. Thomas Hobbes viveu entre 1588 e 1679. Ele acreditava num Estado forte para proteger o homem de seu estado de natureza, que o conduzia à luta pela sobrevivência por meio de um contrato social. Qual era a ideia de Hobbes, gente? Preste atenção. Para ele, nós homens, se não tivesse alguém comandando, colocando ordem na casa, a gente ia matar um ao outro. A gente ia se matar, né? O mais forte ia controlar o mais fraco e assim a sociedade ia acabar se autodestruindo. Então, para Thomas Hobbes, precisa da figura do rei, que é esse cara que vai organizar a bagunça, esse cara que vai organizar como a sociedade deve ser. E ele vai fazer isso através de quê? Contrato social. O que é um contrato social, professor?
é a ideia de que os governantes vão ser pagos para nos governar e eles vão nos governar através de segurança, saúde, educação, ordem. Como é que vamos fazer isso? Nós, cidadãos súditos, naquela época súditos, vamos pagar os impostos para que o rei mantenha um exército para nos manter seguro, para que o rei mantenha seus funcionários para as coisas funcionarem. Esse é o contrato social. A gente paga os impostos e o governante organiza a nossa vida social. Ok? Segue. Agora, havia uma outra forma de você também dizer que o poder dos reis era um poder legítimo. De que forma isso acontecia? Através da igreja, através da ideia de que era necessário que você tivesse a autorização dos céus divina para poder governar. E aí é o que a gente chama de o direito divino dos reis, que são teorias religiosas que legitimavam, ou seja, davam autorização ao poder absoluto dos reis, atribuindo o poder deles a uma origem divina. Então, separamos dois filósofos aqui, tá? Religiosos, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Jean Bodin dizia que só o poder do rei se legitima diante de Deus. O parlamento não tem legitimidade para resolver nenhuma questão. Ou seja, eles acreditavam ali, Jean Bodin dizia que só o poder do rei se legitima diante de Deus. Ou seja, Deus só reconhece na terra um poder, que é o poder dos reis, poder terrestre, né? Jacques Bossuet, o poder real é o mais natural, o de melhor conservação do Estado e o mais digno, já que o trono é de Deus e não do homem. Aí vem a ideia de que Deus colocou o rei ali e logo ninguém pode questionar esse poder, esse trono, porque o trono foi dado por Deus ao rei. Tá? Durante o antigo regime, diversos rituais relacionados ao monarca contribuíram para exaltar a figura do rei e legitimar o seu poder. Na França, por exemplo, tinha os reis taumaturgos, os reis que as pessoas diziam que eles tinham poder de cura, né? Mas uma forma de você dizer que aquele poder real era um poder também dado por Deus. Então o rei, ele não podia ser questionado, porque o poder dele era um poder divino. No próximo vídeo a gente vai falar sobre mercantilismo, que é essa questão de como era a economia no período absolutista, para a gente depois entender por que os iluministas questionavam toda essa questão do absolutismo e do mercantilismo. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.